Jesus, amém, igreja? Amém. Muito feliz de estar aqui essa noite, glorificando, adorando o nome do Senhor, nesse culto de celebração. Eu já cumprimento a todos aqui no altar do Senhor. A glória, graça e paz do Senhor Jesus. E eu peço a toda a igreja que abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos fazer uma breve leitura aí da palavra de Deus. Amém? Versículo 1, quem encontrou, diga amém. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse os homens ou mulheres que eram do caminho, quem crê no caminho que é Jesus, ele pudesse trazer os presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente, igreja, brilhou uma luz no céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pairavam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, aleluia, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Amém. E ele ficou o quê? 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e empunhava sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: aleluia, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Amém, igreja? Amém, igreja? Então glorifico o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje tem um tema. Esse tema se chama: Como Deus chama os seus servos. Como Deus escolhe os seus servos. Como o Senhor prepara os teus servos. Existem vários métodos da forma que Deus trabalha na minha vida, trabalhou na sua vida, para que nós chegássemos até aqui. Existem vários métodos da forma que Deus chama cada um de nós para a sua presença. Eu e você chegou aqui de uma forma diferente na casa do Senhor.
Nós aceitamos o Senhor Jesus de formas diferentes, em lugares diferentes. Nós escutamos a voz de Deus, talvez aqui, talvez na minha casa, talvez no meu trabalho, em qualquer lugar. Porém, o mais importante é que cada um de nós atendeu o chamado do Senhor. Todos aqui, irmãos, têm chamado de Deus. A palavra fala, pastor, mas a palavra fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas todos têm chamado. É tanto que o Senhor fala, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos estão ainda entendendo qual o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida. E nessa noite eu quero apresentar aqui alguns homens de Deus que de alguma forma entenderam o chamado de Deus de forma diferente. Abraão foi chamado através da manifestação da glória de Deus sobre a vida dele. Deus chamou Abraão através da manifestação da sua glória. Já Jacó foi através de um sonho. Que lindo sonho que Jacó teve da escada. Aleluia! Que tinha ponta aqui na terra e ia até o céu. Foi de uma forma diferente de Abraão. Já Eliseu foi quando Elias estendeu a sua capa sobre ele. Eliseu entendeu o chamado do Senhor para a vida dele. Amém. Já Samuel, irmão, foi quando ele ouviu a voz de Deus, que era semelhante ao seu líder, o sacerdote Eli. O Senhor está me chamando. Quantas vezes foram? 2. Na terceira, ele foi orientado. Então a voz era semelhante ao do Senhor, de uma forma especial. Amém? Já Ezequiel, Jeremias e Isaías, eles tiveram visões em locais diferentes, isolados. Cada um deles teve uma visão, teve um chamado diferente na presença do Senhor. E os discípulos de Jesus foram chamados quando eles estavam o quê? Trabalhando. Cada um estava no seu ofício. Um era coletor de impostos, os outros eram pescadores. Então cada um tinha o seu ofício ali, foi receber um chamado do Senhor. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Aleluia! Que da forma que Deus me chamou para ser o que eu sou hoje, é diferente do que chamou você. Você foi chamado de uma forma especial pelo Senhor. Não desmereça da forma que Deus te chamou. Se o Senhor te chamou para ser um cooperador nessa casa, dê glória a Deus por ser um cooperador da casa de Deus. Se chamou para ser diácono, trabalhe na obra de Deus e dê glória a Deus. Se chamou para ser um levita da casa do Senhor, irmão, louva com todo o fôlego que você tem ao Senhor. Se chamou para ser um pastor, um líder, seja líder na casa do Senhor. Amém. E aqui nós vimos um texto, Atos capítulo 9, que Deus chamou um homem chamado, que está ligado na pregação, chamou um homem chamado Saulo. Saulo, irmão, era um homem hebraico. E muitos, depois do capítulo 13 seguinte, começam a chamar ele somente de Paulo. O nome Paulo veio da titularidade que ele recebeu romana naquele momento. Tem pessoas que pregam falando: quando ele, antes de aceitar Jesus, o nome dele era Saulo, mas depois que Deus chamou ele, o nome dele é Paulo. Não, era só uma forma de traduzir o nome dele. Amém? Então, Saulo de Tarso, ele teve um chamado, vamos intitular de espetacular. Foi um chamado extraordinário. Foi um chamado muitas vezes até assustador para muitos. Porque muitos olhavam aquele homem como um homem perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, e muitos admiravam esse homem, logo esse homem que matava, que prendia os crentes.
dessa forma, muitos vão olhar e vão dizer: meu Deus, logo aquele cachaceiro que não perdia uma mesa de bar, logo aquele drogado que não saía da boca de fumo, agora está na presença de Deus. E muitas vezes uns vão ser usados e vai falar: eu não admito perder, eu não admito perder a minha amizade. E não estão entendendo que quem chamou não foi o homem, não foi simplesmente o homem, o pastor que resgatou aquela vida lá de fora para a igreja. Quem o chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós vimos claramente o que aconteceu com esse homem. Eu fiz questão de ler até a parte que foi necessária, irmão, para nós entendermos nessa noite como é que Deus nos chama. Amém? E aqui fala que Deus chamou a Paulo, um cidadão romano. Nós vemos que Paulo pediu o quê? Uma autorização para ir à cidade de Damasco. Por que, irmãos, ele faz isso? Porque naquela época, o judaísmo, a religião em si, era muito forte. E quando Jesus veio, Jesus começou a implantar o cristianismo em Jerusalém. E o judaísmo estava perdendo forças, porque eles estavam vendo que a presença de Jesus naquele lugar estava trazendo mudança. Jesus estava convertendo pessoas em massa. Jesus estava convertendo corações a adorar como Senhor e Salvador as suas vidas. E eles ficaram preocupados. E Saulo, estava ali naquele momento, vendo tudo aquilo. Era um perseguidor, era um homem que pegava os cristãos, arrancava das suas casas, trazia para as praças públicas, e açoitava, batia, prendia. E muitas vezes, quando falava: aceita Jesus como seu Salvador, ele falava ao contrário: negue a Jesus, senão morre. Nega o nome de Jesus, blasfema, senão morre. Alguma vez na sua vida você já negou o nome de Jesus? Naquela hora difícil, que o diabo chegou na sua vida, te oprimiu, te mastigou, falou: não tem mais jeito, você não está vendo que você é um fracassado, derrotado. Você disse que obteve a vitória, mas o que você adquiriu para a sua vida só foi derrota. Negue o nome de Jesus. Oh Deus, oh meu irmão, eu glorifico a Deus pela sua vida. Se você nunca na vida pensou em desistir de Jesus, eu glorifico a Deus por você estar aqui nessa casa hoje glorificando e adorando o nome de Jesus, por você ter entendido que o chamado é para a vitória, não para a derrota. O chamado é para você viver bem, não mal. Vai ter luta, vai, mas no final você vai ter vitória. Amém? Então Paulo, ele viu que tudo aquilo estava fazendo mal, e ele chega ao sumo sacerdote e fala: me dê cartas, para que eu, através da liderança de Jerusalém, chegue na liderança de Damasco, e posso ter a autorização de começar a prender esses rebeldes aí que dizem que Cristo é o Salvador, esses crentinhos aí que estão glorificando, adorando, aleluia, glória a Deus. Talvez a conversa foi essa, irmão, ou pior, as palavras foram até mais cabeludas, mas ele chegou com esse intuito. Só que ele não sabia, ele não imaginava que Jesus já estava de olho nele. Ele não imaginava que ele ia ter um encontro com Jesus. Diz para mim, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, um dia na sua vida você pensou em ser crente? Fala para mim a verdade. Você que não nasceu no berço evangélico, você que não é evangélico desde criancinha, você pensou alguma vida lá fora, aonde você fazia aquelas coisas, aonde você chutava o pau da barraca. Você imaginava ser crente um dia? Você
Você imaginava ter um encontro com Jesus? Você imaginava ter a história que você tem hoje na presença de Jesus? Não. Da mesma forma foi esse homem. O coração dele tinha ódio pelos crentes. O coração dele tinha raiva pelos crentes. Ele teve lá, irmãos, quando Estevão foi apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado em praça pública, ele estava lá presente. Ele estava amando ver aquilo, os crentes acontecendo. Mas a palavra fala, aleluia, que no caminho de Damasco está indo Saulo do seu cavalo, e os outros servos dele ao lado dele. E disse que quando ele encostando mais perto de Jerusalém, eu creio que Jesus já estava de olho, pode ir mais um pouquinho. E ele andava e Jesus, pode ir mais um pouquinho. Quando ele chegou perto da cidade, conforme a Bíblia fala, irmão, diz que veio uma luz gloriosa do céu, diz que veio um esplendor do céu, que acabou rodeando Paulo naquele lugar, e a sua luz foi tão poderosa, que Paulo caiu no chão por terra. Aí tem crente que fala, Jesus não derruba ninguém quando manifesta seu poder. Jesus quando toca ninguém cai não. Isso é coisa de meninice. Quando você chegar no céu, pergunta a Paulo como é que foi. Pergunta a Paulo lá como é que foi o negócio. Porque tem pessoas que duvidam do poder de Deus. Tem pessoas que criticam. O pastor bota a mão lá, conversa que cai, ele empurra, ele bota o pé assim, a pessoa cai. Paulo foi no cavalo, não tinha ninguém com ele. Quando ele sentiu a glória de Deus, irmãos, ele não aguentou ficar de pé. Ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Amém. Aí, engraçado, que além de ele ter caído por terra, ele perdeu o quê? A visão. Aí ele pergunta, Senhor, quem tu és? Quem tu és, Senhor? Aí, ironicamente, ele está perguntando quem é Jesus. Ele, o perseguido, aleluia, está agora em pé, e o que perseguia está caído. Porque ele fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que, irmãos, essa expressão? Porque a resposta já estava na pergunta. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todas as vezes, irmãos, que a igreja do Senhor é perseguida, ela não está sendo perseguida, quem está perseguindo é Jesus. Toda vez que a igreja é afrontada, está afrontando a Jesus. Porque Paulo pegava os crentes, batia, açoitava, prendia, matava. Então tem que entender uma coisa: toda vez que você é perseguido, não se sinta fraco, abatido, acorralado. Pense, eles estão perseguindo, é o Senhor Deus que está comigo. Então toda vez que você vê uma perseguição na igreja, o seu líder, o seu pastor, aleluia, não fique pensando daí porque o pastor fez algo. Não, o pastor está aqui, glorificando, adorando, vivendo Deus, falando de Deus, glorificando a Deus, ensinando o que é de Deus. Então nós temos que entender. E ele está falando, eu sou aquele que você persegue. Agora você está caído e eu estou de pé. Agora você está caído na terra e eu estou no céu. Amém. Olha que ironia. Agora você está em trevas, você não consegue ver. E eu sou a luz que te derrubou por terra. Eu sou a luz que te cegou, Paulo. A luz que você não aguenta, você persegue, mas você não vai aguentar no final. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo como é o chamado do Senhor? Muitas vezes nós chegamos aqui em trevas.
com o nosso coração tão escuro, preto, a nossa mente vaga, a nossa mente sem saber qual o espaço, o tempo, o lugar que nós estamos, o que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós chegamos aqui desorientados, muitas vezes nós chegamos aqui sem rumo, sem direção, para onde ir, o que fazer. Aí vem Jesus com a tua luz gloriosa, sai limpando tudo que é de ruim dentro da gente, sai fazendo uma lavagem dentro da gente do que é ruim, e joga lá no mar do esquecimento, e aí começa a nos orientar. Meu filho, vai para onde eu mandar, meu filho, faça o que eu mando fazer, meu filho, escuta a minha voz, meu filho, anda conforme a minha vontade, meu filho, anda pelo caminho que sou eu, a tua salvação. Então foi assim a vida desse homem. Ah, Senhor, eu não sabia que era o Senhor. Eu sabia, Paulo, porque esses homens e mulheres criam em mim. Eu sou o Deus dele, o Deus da sua salvação. E o que você quer que eu faça, Senhor? E Jesus calado. O que você quer que eu faça? E Jesus calado. Aí Jesus dá uma resposta para ele: fique de pé. Você vai ser carregado, guiado. Você vai entrar na cidade. Você estava indo para a cidade do mar, você vai entrar na cidade. E lá eu te farei o que você vai fazer. É assim que Jesus é, irmão. Muitas vezes você chega na igreja aqui, você aceita Jesus. Muitas vezes você recebe até um carro, e muitas vezes você está querendo já andar da forma do que você quer, fazer o que você quer, da forma que você quer, e muitas vezes não pede a orientação certa de Jesus, não pede: Senhor, o que eu devo fazer na minha vida, de agora por diante, como eu vou andar na tua presença? Espera o Senhor te responder, espera Jesus falar, igreja. Espera Jesus orientar. Como eu vou saber? Vai usar o pastor, vai usar o evangelista, vai usar o presbítero, vai usar a irmã do círculo de oração, vai usar uma criança, mas Deus vai falar contigo. Uma hora o Senhor vai falar com você. Amém? E diz que Paulo é guiado. Diz que a palavra fala que ele foi para a casa de quem? Judas. Não é o Judas Iscariote, não. Já foi, esse aí já tinha ido, ó. Esse aí é outro Judas. Aí diz que ele está na casa de Judas. Aí a palavra fala que ele estava fazendo o quê? Jejuando. Passou o primeiro dia. Quer comer, Paulo? Estou jejuando. Segundo dia. Quer comer, Paulo? Estou jejuando. Quer comer, Paulo? Estou jejuando. 3 dias de crente, irmão. O homem já começou a fazer jejum. Olha o recado de Deus para nossas vidas nessa noite. Será que nós estamos jejuando na igreja? Meu Deus, fala Deus. Será que nós estamos tirando um tempo, um momento, um dia, uma semana, um mês, um ano para fazer jejum? 3 dias de crente, o homem já estava jejuando, esperando Deus, falar com ele. Amém? Aí o que acontece? Com 3 dias de crente jejuando, ele estava fazendo o que também? Orando. 3 dias jejuando, 3 dias orando. Jejum, oração. Jejum, oração. A palavra nos mostra que é o que tem coisas que só derruba com jejum e oração. Casca de demônio só cai com jejum e oração. Vida com Deus, irmãos, nós temos quando nós começamos a praticar tais coisas: jejum e oração. Nós só vamos verdadeiramente acreditar na conversão um do outro pessoas que gostam de jejuar e orar. Está errado crente que não ora. Está errado você entrar dia, passar dia e não tirar um momento de oração com Deus. Nós precisamos ter isso como, não é um hobby, não é
está vendo, não precisa de viver. Ah, mas eu não sei falar com Deus. Mas quem disse que é você que sabe? Eu não sei, você não sabe. Sabe quem é que leva as nossas orações a Deus? É o Espírito Santo, que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar. Mas também ficar de boca fechada, irmão, já é demais. Né? Amém. Cadê o glória? Aleluia, Deus. Então, irmãos, o homem estava jejuando e orando. Aí Deus fala: ó, aleluia, eu dei uma visão a este homem, que Ananias, o meu servo, a qual Paulo ia perseguir quando chegasse na cidade, iria chegar lá, iria impor a mão sobre eles e orar. Irmãos, 3 dias jejuando, orando, e agora o homem teve até visão de Deus. Até visão o homem teve. Então, isso nos mostra que é um chamado extraordinário na vida desse homem. Mas o melhor ele está por vir. Que diz que quando Deus chega perto de Ananias em visão e fala: Ananias, o meu servo Saulo está na rua chamada direita, na casa de Judas. Quando você chegar lá, você vai pôr a mão sobre ele, vai orar. E disse que quando Ananias ouve isso, irmãos, oh, aleluia, ele já tinha ouvido sobre Saulo. Senhor, este homem é um perseguidor da igreja do Senhor. Esse homem é mal falado por eles. O Senhor quer que eu saia daqui e vou lá orar pela vida desse homem. Ele vai me matar. Ele temeu. Ele não acreditou que o que Deus poderia fazer na vida de Paulo. Amém. Então, o que eu quero dizer, igreja, que muitas vezes tem pessoas que não vão acreditar na sua conversão, no seu chamado, na sua vida transformada por Cristo. Por quê? Porque elas vão olhar para o seu passado. Elas vão começar a examinar o teu passado. Vão dizer quem era você, o que você fazia, como você agia, como você andava, como você tratava as pessoas, como você tratava a sua família, como você era dentro de casa, como você era no seu trabalho, como você era nas ruas dessa cidade. Tem pessoas que não vão querer acreditar em você, julgando o teu passado. Mas o que Deus fala para Ananias? Vai lá, Ananias, porque Paulo para mim é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Você que está aqui nesta noite, vocês que estão aqui, vocês são vaso escolhido de Deus. Você é um vaso, irmão Júnior. Você já ouviu o chamado de Deus na sua vida. Mas Deus está fazendo o quê? Está trabalhando aí. No silêncio. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Vaso escolhido do Senhor. Não é vaso trancado. Não é vaso rachado. Não é vaso de ouro que queira aparecer. Não é vaso de cristal que quebra qualquer coisa. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Amém, irmão? Aquele vaso, quando você vê, está perfeito aos teus olhos. Mas talvez está com algumas rachaduras. Talvez o vaso está trincado um pouquinho. Mas a mão do oleiro está pronta para refazer de novo. Esse Jesus que chamou Paulo queria fazer dele um vaso novo em suas mãos. Um vaso escolhido. Aí ele entendeu quando o Senhor falou: vá, que para mim esse homem é um vaso escolhido. Ele vai simplesmente pregar aos reis, pregar aos gentios, vai sair pregando em praça pública, da mesma forma que ele tirou os crentes de dentro de casa, apunhou, batia, prendia, matava. Agora ele vai sofrer pelo meu evangelho. Ele vai apanhar também.
ele também vai ser açoitado, ele vai parar em prisão. Mas sabe o que, irmão? Paulo vai aprender. E muitas vezes é assim. Quando nós somos chamados por Deus, muitas vezes nós tememos o que vai acontecer lá na frente. Mas nós temos que entender que, independente do que acontecer na minha vida, na sua vida, as lutas, as diversidades, os problemas que nós passamos, nós temos que entender que quem nos chamou nos garante. Quem te chamou, garante por mim e por você. Quando nós passamos as dificuldades maiores da nossa vida, Jesus estará lá. Quando nós estamos em aflições, chorando, Jesus está lá colhendo todas as lágrimas e falando: filho, eu tenho visto o que você tem passado, eu estou vendo o que você está presenciando, o que você está vendo que está errado, o que você está vendo que não muda, o que você está vendo que não transforma, e você anda sofrendo com isso. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você tem passado dificuldades, vendo toda a situação ao teu redor, e nada é feito a esse respeito. Meu querido, da mesma forma que chegou o tempo na vida deste homem chamado Saulo, vai chegar o tempo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Oh, Senhor, receba essa palavra. Receba essa palavra nessa noite. Receba. E Ananias vai na casa de Paulo. E diz que quando ele chega lá, ele fala: Saulo, eu sou aquele que o Senhor Jesus mandou aqui, aquele que você perseguia, aquele que você odiava. E nessa noite Deus me trouxe aqui, que já te mostrou em visão, que eu ia pôr a mão sobre você, e a melhor parte vem agora. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. É privilégio, irmão. É um chamado extraordinário, é um chamado impactante na vida deste homem, assim como na minha vida já foi, na sua vida até hoje. Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida. A palavra fala muitas vezes que em 3 anos Jesus orava, os discípulos não oravam. Quando Jesus estava orando à noite, os discípulos dormiam. Jesus falando bem que quando ele jejuava, os discípulos não jejuavam naquela época. Quando foi o tempo de receber o Espírito Santo, não foi no mesmo tempo de Paulo. Eles demoraram 3 anos para receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E hoje eu e você tem o privilégio de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Quando você aceitou Jesus, você foi batizado nas águas, você agora é batizado no fogo pelo Espírito Santo de Deus. E por quê? Quando você chega na igreja não dá lugar mais. E por quê? Quando você chega na igreja você fica murcho. E Deus está falando nessa noite: sou eu que te guio, sou eu que te levanto, sou eu que te... Aleluia! Tem que dar lugar, irmão. Diz que a visão desse homem foi restaurada. O que eu tenho com essa palavra? Que quando eu recebo a glória de Deus, começa a abrir um leque de Deus na minha vida. Esse homem orou, jejuou, teve visão e agora é cheio do Espírito Santo. E ele, começa a fazer a sua jornada missionária. Teve um tempo que Paulo ficou estudando. Teve um tempo que Paulo ficou esperando. O tempo dele. Capítulo 13 diz que a igreja lá, o Espírito Santo, fala no meio da igreja que era para separar Paulo e quem? Paulo e quem? Paulo e Timóteo. É Timóteo? Paulo e... Não. Timóteo, né? Barnabé. Paulo e Barnabé para a obra de Deus. E diz que quem orientou a igreja a fazer isso? O Espírito Santo, que foi manifestado no meio da igreja. Irmãos, quando Deus vai separar alguém, toda a igreja presencia. Quando Deus tem um chamado
chamado na vida de alguém, toda a igreja precisa. E muitas vezes tem pessoas aí falando: mas o pastor escolheu lá dentro. É a intimidade que tem com a pastora Amélia que ela vai escolher quem é quem dentro da igreja. Não, quem escolhe é o Espírito Santo de Deus. Se Deus usar a pastora vai escolher a mim, vai escolher a você, a quem enviar, a quem fazer a obra de Deus. Amém? Então Deus nos chama conforme o querer e a vontade dele. É o Senhor que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Jesus. Porque nós somos falhos e pecadores. E se fosse da minha e da sua vontade, nós não estaríamos aqui agora. Não vamos ser hipócritas. Porque nós temos uma falha eterna em nossas vidas, que é o pecado que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que eu e você temos que andar todos os dias nos convertemos na presença de Deus. Amém? Esse homem ensinou a mim essa noite, irmão, ensinou a você que é necessário uma conversão genuína e verdadeira. É uma conversão que não tem dúvida do meu chamado e do teu chamado. A partir do momento, igreja, que um dia eu entendi o meu chamado com Deus, eu não corri dele. Até antes de eu entender o chamado de Deus sobre a minha vida, e eu comecei de baixo, viu, irmãos? Viu? Eu comecei lá assim, sentadinho aí. E quando eu entendi que era necessário fazer algo na igreja, eu comecei. Eu pegava, enchia a bandejinha de copo, ia levar para os irmãos no altar, seguia os irmãos da igreja. Abre o culto. E eu tremia. E estava lá, Wagner abrindo o culto. E ninguém olhava ali para mim falando: vai passar daquilo, né? As pessoas não julgam dessa forma. Aí, um dia, eu exerci na obra, para lá e para cá. Separou a cooperadora da obra. E eu fiquei fazendo a obra do Senhor com amor. Aí um dia, me colocaram como diácono da casa do Senhor. Lá eu como diácono, né? Servindo, né? É assim, igreja. Aí foi necessidade da obra, a obra precisando de obreiro, a obra carente de obreiro. O pastor me chama e fala: pastor, diácono Fábio, você está pronto para ir para as casas, orar pelas necessidades das pessoas? Quando os demônios se manifestarem, você está pronto para colocar as mãos e expulsar? Você está pronto até para realizar casamento, para fazer batismo? Foi uma conversa franca, irmão. Foi uma conversa assim que eu tinha que, naquele momento, dar uma resposta direta para o pastor. No meio do culto, ele me chama no canto e faz uma pergunta dessa. E o pastor: amém. Eu não fiz assim não, irmão. Sabe aquele negócio assim não? Filho. Amém, pastor. Ele foi e derramou o óleo sobre minha cabeça. Naquele dia. Amém. E quando eu cheguei nessa casa, o pastor Amélia, no momento, me separou a pastor dessa obra. Eu presenciei o chamado de Deus na minha vida. Aí você me falou: pastor, mas você imaginava ser pastor? Nunca. Você imaginava o pastor estar pregando aqui? Jamais. Irmão, na escola eu não ia apresentar no trabalho. Eu era o rapaz que segurava a cartolina lá atrás, ó. Os irmãos, os colegas de trabalho aqui apresentando um trabalho de escola, eu lá atrás, ó. Eu botava só a cabecinha para ver os colegas lá morrendo de rir, ó. Tipo uma vergonha, irmão. A primeira pregação minha me deu dor de barriga. Tá eu lá no banheiro, lá nos prédios, morava nos prédios. Tá eu lá no banheiro, lá, tomando meu banho com dor de barriga. Eu não tô vergonha de falar não.
Aí eu estou lá e o irmão ligando: não fale, vem logo pregar a palavra. Eu, o operador, vem logo pregar a palavra, já está na hora. Moço, eu estou com uma dor de barriga aqui, toma Hemosec. Eu falei: meu Deus do céu, que hemosóicos, eu estou aqui, não tem farmácia aqui perto, a farmácia lá na rua, estou lá nos preguinhos. Ô irmão, eu cheguei daquele jeito, ó, apertando, apertando aqui porque ela não podia nem dar glória, não podia nem falar glória, Deus, o negócio era perigoso, sabe? E eu preguei daquele jeitinho assim, corrido, sabe aquele negócio? Quando você faz a leitura, explica tchau, não foi 10 minutos. Na minha primeira pregação, não tem nem gravação. Naquela época os celulares eram mais, né? Desmodernos que os de hoje. E aí não tinha nem pregação. Mas daquele dia em diante, eu entendi o que Deus queria para a minha vida. Eu entendi que eu não posso me acovardar. Eu entendi que eu sou um servo do Senhor. Independente das calúnias, confusões, independente dos levantes, independente das lutas. No dia que eu perdi meus 2 filhos, meus gêmeos, eu estava nessa igreja aqui abrindo um culto. Estava a Patrícia lá na maternidade, lá, fazendo a coleta, tirando tudo que era dela do aborto, né? Porque tinha que abortar, tinha que tirar as crianças dentro dela. E eu estava aqui abrindo o culto, coração apertado, arrasado, machucando, mas eu estava aqui. Foi no dia que até o profeta João Carlos estava aqui. No mesmo dia, irmão. No primeiro dia que o profeta pregou, eu estava aqui abrindo o culto. Amém? Aí quando foi no segundo dia, Patrícia vinha ali sentadinha, né, na cadeira, ele chegou e profetizou: ó, esses aí Deus levou, mas vai vir. E da próxima vez, ó, e nós fizemos isso. Eu acho que eu já contei nessa igreja. Teve um dia que Francis pregou aqui, pastor Francis. Eu estava bem ali, eu naquele cantinho. Veio uma mulher de lá para cá, uma menina que estava aí com a pastora Marlene. Eu não sei quem era. Eu só sei que eu fiquei mais de 1 hora aqui recebendo recado de Deus. Foi e essa mulher entregava. E passou assim, o escaneamento assim, de toda a história que eu já passei na presença de Deus. Lá no outro ministério, falando assim. Falou: ó, está vindo luto na sua vida. Está vindo luto aí na sua casa. Patrícia grávida dos gêmeos. E eu nem pensava, nem imaginava que seria essa criança. Não sei porque eu estou falando isso aqui nessa noite. Eu nem imaginava que seria. E ela vai vir um luto. Mas não perca sua fé. Não se esmoreça. Porque depois que vir esse luto sobre a sua vida, Deus vai mandar uma criança chamada Davi na sua vida. Deus vai mandar um varão que vai andar com você, que vai te admirar, que vai andar ao seu lado, que você vai se alegrar. E tem mais: depois de Davi vai vir uma Esther, uma levita do Senhor, que vai adorar. A casa vai se responder com a glória de Deus. Oi, caiu aí nesse chão aí. A igreja fechou, os irmãos foram embora e caiu aqui, recebendo recados, os irmãos já tudo lá fora, o Maurício esperando para fechar a igreja e eu aqui recebendo recado. Aí, irmãos, o que eu quero falar? Quando Deus tem um chamado, quando Deus chama alguém, e quando Deus promete, Ele não cumpre o que prometeu na minha vida e na sua vida. Ele não nos dá vitória, nos dá. Ele nos dá a bênção nas nossas mãos, ou não dá? Então glorifica a Deus, irmãos, pela minha vida, pela sua vida, que é cheio de promessas, você não sabe. Você é cheio de bênção aí no seu lugar ainda, e você não sabe. Espera o tempo de Deus, que Ele vai usar o nome de Deus. Pastor Valdemir também falou várias vezes lá no monte. Várias vezes o pastor Valdemir também passou esse recado. Vai vir. E ó,
Toda vez que profetizar é uma garra. Toda vez que alguém profetizar, bênção na sua vida, abraça. Se o jardineiro quiser tomar, fala, não é minha. A sua vai vir. A sua vai vir, varão. Mas a bênção é sua. Amém? Amém? Eita, povo que gosta de glória. Amém, irmão? Então o chamado de Paulo, Paulo foi um chamado extraordinário na minha vida e na sua vida também. E deixa eu falar uma coisa para terminar a pregação. O presbítero Enzo falou aqui que quando Deus escolhe, quando Deus aponta a bênção, quando Deus separa, quando Deus chama, Ele não erra a sua escolha. Aleluia! Deus não erra. Não pensa que Deus errou com você. Não pensa que Deus errou na sua escolha um dia. Deus sempre acerta naquilo que Ele direciona. Ele usou a pastora, usou a mim, usou o evangelista, usou você, usou qualquer um de nós para nos mostrar que Ele escolhe e não erra. Se vocês estão aqui nessa noite, uma escolha de Deus, não sua. Os que não estão aqui nesta noite, foi da permissão do Senhor. Então Deus não erra no meu chamado, Deus não erra no seu chamado. Ele não se arrepende, não tem como tirar a unção. Uma vez dada, não é tomada mais. Se um dia você for escolhido para ser um levita, meu irmão, não vai tirar ninguém, nem o diabo tem esse poder de tirar isso da sua vida. Porque até aquele louvor de Êxodo fala, nada pode calar uma adorador. Nada. Se você estiver lá embaixo da água, Ele estará lá. Se você estiver lá nos ares, Ele estará lá. Se você estiver na caverna, Ele estará lá. Então nada pode parar a mim, a você que é servo do Senhor Jesus. Ele não erra no nosso chamado. Ele não erra nas suas escolhas. O seu casamento não é um erro. Se um dia Deus não foi de sorte, não foi destino, eu não acredito em destino, eu acredito em propósito. Se um dia Deus teve um propósito de unir a vocês dois, casados, meu irmão, vocês podem até fazer assim, mas o imã vai puxar de novo assim, e vai fazer de novo. Porque Deus não erra nas suas escolhas. Glória a Deus. Se Deus te uniu a tua esposa, é porque Ele tem um propósito. Os dois. Se fosse para você ficar só, Deus não ia unir. Mas se os dois agora, casados na presença de Deus, legalmente, pela justiça, vocês têm propósito, são juntos, não separados. Ei Deus. Ei Deus. Então Deus chama os seus servos de acordo com Ele e a vontade dele. Tem jovens aí que estão esperando no Senhor. Já tem jovens que já estão avançando o sinal. E Deus quer que vocês entendam o chamado. Vocês se encontraram, Deus um encontrou você um ao outro, mas o tempo certo chegará em suas vidas. Então é necessário ter o quê? Um preparo na presença de Deus. Paulo foi preparado. Ele falou, é melhor que não esteja uma mulher. Mas ele teve um porquê e um porém, pelo chamado de Deus em sua vida. Mas ele não fala que não é para ter. Mas ele não tem. Mas eu e você fomos chamados de formas diferentes. Desde o começo da pregação foi falado. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Então quem recebeu essa palavra nessa noite? Quem entendeu que tem um chamado na sua vida nessa noite? Quem é servo do Senhor aqui nesta noite? Então, cuida do teu chamado. Não deixa ninguém tirar aquilo que Deus te deu. Amém? Deus abençoe. E eu agradeço essa oportunidade. Glorifica a Deus no próximo palavra. Glória a Deus. Mais forte para Jesus.